Bom dia, o meu nome é Carla e aqui no projeto de palestras do CELI, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 20. Mas antes, eu gostaria de convidar todos para uma prece. Então, fechando os olhos, se harmonizando consigo mesmo, proporcionando aos amigos espirituais a conexão para o entendimento, pedindo, Senhor, a Tua paz e a Tua luz sobre nosso ser, para que assim a nossa compreensão seja clara e útil para a nossa existência. Que assim seja. Então, o capítulo 20, de título Os Trabalhadores da Última Hora, inicia com a parábola dos trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu na 3ª hora do dia, aliciou mais alguns trabalhadores, saindo assim na 4ª, na 5ª e sucessivas vezes até a última hora do dia. Nessa parábola, Cristo nos oportuniza o exemplo de muitas situações que vivemos também em nossa vida. Afinal, as parábolas são exatamente com este objetivo. E o Senhor, pai de família, seguiu seu caminho, trazendo mais e mais trabalhadores. E com todos ele combinava uma moeda como pagamento. Ao final do dia, chamou um auxiliar seu da vinha e pediu que lhe fizesse o pagamento, iniciando do último trabalhador até o primeiro que tinha sido chamado. E assim, o trabalhador o fez. Quando chegou no primeiro trabalhador da primeira hora, foi questionado que o primeiro trabalhador havia trabalhado muito mais do que aquele que tinha chegado na última hora. O Senhor, sendo chamado, colocou: mas não está sendo pago o que foi combinado? Sendo assim, sinto-me justo em pagar o que foi acordado, não importando a hora em que vieste trabalhar. E essa parábola termina com uma frase que vai permear a nossa conversa de hoje. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Então, o que nos diz essa frase? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. O item 2 nos permite uma reflexão de Constantino, que nos auxilia um pouco a compreender o que Cristo quis nos colocar com esta frase tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de ser entendida e mais difícil ainda de ser vivida. Que chamado é esse que Cristo nos oportuniza? Quantos de nós escutam o chamado? E quantos de nós atendem o chamado? E quantos de nós se colocam na situação de atender ao que Jesus quis nos dizer?
É com muito cuidado que precisamos olhar para dentro de nós e nos darmos conta que a caminhada iniciada lá atrás, quando reencarnamos e reencarnamos em diversos planetas, em diversas oportunidades de evolução, o tempo corre junto conosco. E este tempo, ele é sempre dentro do nosso momento. Deus nos oportuniza diversas situações. Deus tem paciência conosco. Deus nos dá todo o tempo que precisamos. Mas existe um momento em que o chamado de Deus precisa ser escutado. E é dentro dessa benevolência que Deus nos permite que também começam a ocorrer algumas situações em que se faz necessário as escolhas. E as escolhas de como utilizaremos esse tempo nem sempre são floridas. Porque ao mesmo tempo que Deus nos estende a mão em todos os momentos que precisamos, também se faz necessário que estiquemos a nossa mão a Ele. Em nossas situações cotidianas e trazendo a parábola para as nossas situações atuais, podemos perceber quantos chamamentos temos ouvido. E também podemos nos perguntar quantas vezes estamos entendendo em primeiro momento como um chamamento e também tomando para nós este chamamento. Se ainda nos preocupamos com o outro, se ainda estamos, como diz Jesus na parábola, trabalhando na vinha e olhando para o lado, querendo ver o que o outro está fazendo, como o outro está levando, conduzindo a sua vida, preocupados com o fora, ao invés de termos presente que a cada um é dado um chamamento. E que sendo assim, quando começamos a entender isso, também se faz muito claro que como conduzimos a nossa vida nos levará, sim, a determinadas ações, a determinadas atitudes, a determinados destinos. Algumas perguntas poderiam nos auxiliar a desvendar este enigma. O que eu estou fazendo com o tempo que tenho na minha atual encarnação aqui na Terra? Onde as minhas atitudes vão me levar? Tenho a caridade em meu coração? Tenho a paciência em minhas atitudes? Escuto o chamado de Deus de forma a realmente agir? Não por acaso esse capítulo na organização de Kardec, ao nos dispor o Evangelho, vem depois do capítulo A Fé Transporta Montanhas. Quando escutamos o chamado de Jesus, de diversas maneiras,
Porque escutar o chamado significa parar, olhar para dentro de nós e procurar entender, mesmo que muitas vezes seja muito difícil colocarmos o dedo em nossa própria moleira, tocarmos fundo em nossas feridas e conosco mesmo parar, olhar para elas e se perguntar: o que eu posso fazer para mudar? Se faz muito útil entender que a fé é como nós agimos no mundo em que estamos inseridos. E que, sendo assim, a parábola, os trabalhadores da última hora, fazem muito sentido. Faz mais sentido ainda perceber que enquanto estivermos preocupados com as horas, ainda estaremos muito ligados à terra, à matéria. E quando percebermos que o sentido do tempo é infinito, passaremos a agir com ele de outra forma e a entendê-lo como o tempo de cada um. E quando conseguimos ver o tempo como de cada um e a cada um pertence, nosso caminho será mais florido, será mais objetivo e será mais fácil de alcançarmos as palavras que Jesus quis nos dizer. Emmanuel nos diz uma frase sobre o tempo muito clara. Ele nos coloca: lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases de um caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Então, amigos, que nós possamos, nas palavras de Jesus, sermos felizes trabalhadores dessa vinha que se chama vida, pois amor e com muita paz sendo semeadas, só colheremos alegria. Muita luz a todos e muito obrigada pela atenção.